obrigada por terem vindo a esta hora tão vespertina, num dia de inverno, embora hoje quase seja um dia primaveril. Muito obrigada, Sr. Professor Vicente Martinho Rodrigues, pela sua gentilíssima apresentação. É efetivamente um amigo e, portanto, as palavras são as de um amigo, os elogios todos que fez. Bem-aja. É um prazer muito grande, é uma honra e é um prazer muito grande estar em Santarém, por dois motivos. Um deles é porque é de Santarém, o meu ilustre mestre, quem eu admiro muitíssimo e que eu conheço há vários anos, o Sr. Professor Joaquim Veríssimo Serrano, a quem o país e a cultura portuguesa tanto devem. Depois, por estar aqui com os meus ilustres amigos, o Sr. Professor Vicente Rodrigues e a sua excelentíssima esposa, com as senhoras secretárias do centro, suponho que são secretárias da doutora Wanda Castrela, com quem já tive a oportunidade de conversar várias vezes, com a senhora doutora Wanda. E o meu segundo motivo por estar muito alegre de estar hoje em Santarém é porque estou na terra de São Freigílio, não é? Com o qual eu tenho lidado muito ultimamente nos meus estudos. O tema que me traz hoje aqui é um tema que, embora nos remeta para a Idade Média, para o século XIII, tem muito a ver com a nossa atualidade. A Igreja e a Pobreza no século XIII, que depois vem no subtítulo, a chegada dos primeiros franciscanos e o recolhimento que dispensou a Casa Real Portuguesa. Eu suponho que tem meia hora, não é? Tempo de antena. Bom, o século XIII é um século notável no mundo ocidental, porque é um momento em que se atinge um grande desenvolvimento económico. Ele patenteia-se de uma forma manifesta no grande e acelerado desenvolvimento das cidades. Mas essa aceleração do mundo urbano trouxe consigo consequências nefastas. Trouxe muita gente desenraizada para a cidade. Quebrou os elos de solidariedade que existiam nos campos. Encontramos na cidade muita gente sem qualquer ligação familiar, gente muitíssimo pobre, que não tem onde se socorrer. E, simultaneamente, acontecem dois fenómenos. Um é de que o nome, ou a designação, ou o conceito de pobreza se vai alterar. Paupertas, e o conceito de pauper, ou seja, pobreza e pobre, não significam no século XIII o mesmo que havia significado no século XI, por exemplo. O pobre do século XI é todo aquele que não tem armas, que não se pode defender, que está à mercê dos cavaleiros brutais, violentos e orgulhosos. Esse é o pobre. O clérigo é um pobre, os órfãos são pobres, as viúvas também, embora podendo ser senhora rica. São pessoas desarmadas. Esse é o pobre. No século XIII, a situação altera-se. O pecado da soberba, ou seja, do orgulho, que era típico, ou era notório entre os cavaleiros, brutais, violentos, sem regras, sem normas. Podemos lembrar que a primeira instituição a criar uma moral coerente de guerra foi a Igreja, no século XI, fazendo com que o esforço militar se encaminhasse para o Oriente, para as cruzadas. Pois bem, no século XIII, o pobre era sobretudo aquele que não tinha laços familiares, aquele que estava entregue a si próprio, aquele que não tinha a quem se socorrer. Outra designação de pobre, também no século XIII, é o pauper Christi. Esta criatura é todo aquele que ingressa no movimento penitente. Esses são os pauperes Christi. Portanto, como se vê, há aqui, prefiguram-se aqui
modificações substanciais. Voltemos à questão primeira, que é o desenvolvimento urbano. Porque se desenvolvem as cidades? Ou porque, entretanto, se tinham alterado substancialmente as condições que se haviam conhecido até então. Ou seja, reabrem-se os caminhos, porque há uma maior segurança, intensificam-se os movimentos de paz promovidos pela Igreja, como acabei de dizer, porque o esforço militar foi, digamos, canalizado para o Oriente, cria-se um movimento comercial e aparece um novo personagem no mundo ocidental. Já não é o pecado da soberba e do orgulho que vai, digamos, pontificar, mas é, sobretudo, o pecado da avareza. É o novo pecado, é o desejo do lucro desenfreado, é o desejo do dinheiro, é o desejo de atingir o poder e a riqueza de qualquer forma. Mas o pior disto tudo é que não é só a nobreza, ou não só os novos comerciantes, o novo grupo social que, entretanto, vai emergindo, a burguesia. É também a própria Igreja a ter demasiado gosto pelo dinheiro. Então nós começamos a ver, sistematicamente, os pregadores, os ideólogos, aparecendo, chamando a atenção, com mais violência ou com mais subtileza, para esse gosto desmedido que a Igreja tem pelo dinheiro. A Igreja ficara enriquecida com a reforma gregoriana. Tinha sofrido muito, mas a partir da reforma gregoriana, ou seja, a partir da segunda metade do século XI, a Igreja tornara-se rica, extraordinariamente poderosa. Mas manifestava o seu poder através da ostentação. Portanto, a Igreja demonstrava às pessoas que era poderosa através da ostentação, sobretudo o alto clero. A partir do século XI, nós vamos sistematicamente ouvir pregadores chamando a atenção para o perigo que a Igreja corria, seguindo esse princípio. Cito alguns nomes: Fulco de Neri, Pedro Ermita, Pedro Valdés, Gerard de Rochefort, São Bernardo, ainda no século XII, Arnaldo de Becha, mas, sobretudo, já no século XIII, houve uma voz que se ergueu de uma maneira notável, subtil, doce, mas firme. Foi João Batista, que todos conhecem por Francisco de Assis. São Francisco nasceu na Hungria, como se sabe, e o seu nome inicialmente era de João Batista. Talvez premonitoriamente a mãe lhe tenha chamado assim. Não se sabe muito bem porque é que acabou sendo conhecido por Francisco. Há diversas razões. Uma delas terá sido porque o pai, o mercador de panos, rico mercador de panos de Assis, estaria numa viagem em França, faria uma viagem em França, no curso das suas atividades, quando a criança nasceu. Outros acham que teria sido a mãe a escolher o nome da criança, porque provavelmente seria francesa, o que também não parece muito coerente. A razão fundamental prende-se provavelmente com o extraordinário gosto que o jovem Francisco tinha pela língua francesa. Era a língua dos poetas e dos trovadores. E São Francisco era, acima de tudo, e foi um poeta. Amava de uma forma total e absoluta. Amor esse que depois canalizou para um objetivo, o da imitação de Cristo. Portanto, o movimento que é desencadeado por São Francisco, que tem antecedentes no que toca à chamada de atenção para a grande preocupação com a gestão dos bens deste mundo, São Francisco chama sutilmente, de uma forma doce, a atenção, mas firme, ciclo de matur. É uma das expressões que ele gosta muito de usar.
sicut mater, como se fosse uma mãe. A mãe é aquela que, de uma forma firme, mas terna e meiga, trata dos seus filhos. Para Francisco, os seus irmãos, os seus freires, serão sempre irmãos. E ele, para eles será sempre a mãe. Sicut mater. Podemos perceber que há aqui qualquer coisa de diferente. É provável que esta ligação à mãe tenha muito a ver com as relações difíceis que São Francisco teve com o pai. Como se sabe, houve um litígio entre pai e filho, porque depois da conversão, São Francisco teria dilapidado uma parte da fortuna paterna para distribuir para os pobres. E foi a mãe, digamos, que intercedeu. É justamente essa ideia, a de mãe intercessora. Portanto, as mães são sempre intercessoras entre os pais e os filhos. A forciore, a mãe de Cristo, serve de intercessora entre os homens e Cristo. Portanto, desde os escritos dirigidos por São Francisco ao irmão Leão, todas as intervenções e todos os relatos que são feitos por Tomás de Celano, logo na Vita Prima, nos aparece essa ideia da mãe, várias vezes. Outro aspecto curioso da espiritualidade de São Francisco é a sua enorme espontaneidade e a sua enorme ternura, assim como uma grande afeição. Ele é um apaixonado. Vemos-lo através da Úmbria a recitar poesia em francês. Vemos-lo a pedir esmola em francês. O francês é efetivamente a língua dos poetas. Nós estamos numa Europa onde, no sul da mesma Europa, mais concretamente a região da Provença, se tinha iniciado um movimento extraordinário, o movimento dos trovadores. São Francisco e os seus monges dizem-se trovadores de Deus, jongleurs de Dieu. Portanto, eles são, à maneira dos trovadores provençais, são também trovadores de Deus. Anunciam a palavra de Deus de uma nova forma. Deus é alegria. E para haver alegria, nós temos que nos afastar daquilo que nos preocupa. Ora, os bens deste mundo causam grande preocupação. A gestão desses bens causa grande preocupação. Portanto, vamos nos esquecer. Era esta a proposta de São Francisco. Outra novidade extraordinária é a comoção, a emoção que, de todas as palavras e das intervenções do santo, nos podemos aperceber. Usa muitas vezes as lágrimas. E até mesmo quando fala com o Sr. Cardeal Ugolino, que foi o protetor dos franciscanos, veio a ser Gregório IX, Papa Gregório IX, que acabou por canonizar São Francisco em 1228, mesmo quando fala com o Ugolino e quando o Cardeal Ugolino fala com São Francisco, o próprio Cardeal chora, ou pelo menos Tomás de Celano relata isso, chora quando vê onde os pobres franciscanos dormem na porciúncula, desprovidos de tudo quanto era essencial. Bom, porquê que isto foi extraordinariamente apreciado naquele mundo? Porque esta pobreza é uma pobreza nova, é uma pobreza feita por opção. Eu liberto-me dos meus bens por opção. Não sou pobre por condenação, sou pobre por opção, sou pobre voluntariamente. Procuro imitar a Cristo, que nasceu pobre. É uma pobreza afetiva, que se procura assemelhar aos mais pobres, que renuncia a tudo por amor dos pobres. Mesmo a própria noção de esmola, a chamada elemosina negocialis, é uma esmola sob compromisso. Eu não dou uma esmola por penitência. Dou uma esmola, a melhor esmola que eu posso dar é arranjar ao pobre maneira de ele sobreviver, ou seja, arranjando um emprego, uma ocupação. Isto é absolutamente extraordinário.
na época que se vivia. Há uma enorme valorização do trabalho. O trabalho, como se sabe nos Gêmeos, é visto como uma condenação do pecado original. Neste mundo, o trabalho é valorizado. Eu posso chegar até Deus, eu posso chegar ao céu através do trabalho, através da perfeição com que eu executo as minhas tarefas. E isto traz uma nova concepção de santidade. Se até este momento a santidade era sobretudo uma santidade que assentava sobre os bispos, ou os reis, ou a família real, a partir do século XIII, os santos que vão chegando aos altares provêm já do mundo burguês, do mundo do trabalho. Homem bom de Cremona eram livres, que chegou ao altar, exatamente, através do trabalho. Surgem movimentos de contestação à riqueza da Igreja, chamados os humilhados, que punham a sua santificação, que punham a sua penitência, trabalhando ao lado dos operários têxteis da região de Florença. Portanto, é todo um mundo novo que desponta, mas ao mesmo tempo é um mundo onde pairam ainda muitas sombras. Há muita desconfiança. Não podemos deixar de nos lembrar que o sul da França, a França que era o coração da cristandade, foi duramente fustigado pela Inquisição. Há uma cidade no sul de França que se chama Béziers, que praticamente desapareceu, queimada, porque os heréticos, os cátaros, ousavam discordar com a autoridade do pontifício. Portanto, é um mundo que está em efervescência. No meio de tudo isto, o que se passa em Portugal? Qual era a situação do nosso país no momento em que São Francisco tomava e se avantajava naquele extraordinário mundo em ebulição, onde burgueses e nobres lutavam até ao limite pelo controle do poder, onde o imperador e o papa se degladiavam, levando atrás de si tudo e todos. O que se passava em Portugal? Governava nessa altura Portugal o nosso segundo rei, Dom Sancho I. Estamos nos finais do reinado, à volta de 1200, entre 1200 e 1211. Estava-se ainda em plena época da Reconquista. Mas há um aspecto extraordinariamente curioso, muito sólido, que nós conseguimos perceber na documentação pontifícia que chegou até nós, vinda da Santa Sé e dirigida ao rei de Portugal. Há sobretudo um documento, para não estar aqui a massacrar, é um documento data de 23 de fevereiro de 1211. É uma bula estranha, dirigida ao rei de Portugal, com uma série enorme de acusações. Essas acusações tinham chegado até à Santa Sé por duas vias. Uma, através de queixas escritas, cujo autor era, nesta fase, era o bispo de Coimbra, Dom Pedro Soares. As outras queixas que nós conseguimos encontrar na documentação chegaram à Santa Sé por viva voz. Portanto, foram feitas sob a égide, sob o impulso da emoção, pelo bispo de Coimbra, Dom Pedro Soares. Este bispo era um acrisolado defensor das liberdades eclesiásticas e governou a diocese quase 40 anos. Foi tão difícil o seu episcopado que acabou enlouquecendo. De que se queixava o bispo Dom Pedro Soares e o clero português em geral? Queixava-se que Dom Sancho I violentava o clero. Retirava-lhes os privilégios que de direito possuíam. Mandava-os prender nas prisões civis. Atacava-lhes as casas. Obrigava os clérigos menos importantes a criar-lhes os cães de caça e as aves. Assaltava os parentes. Obrigava-os a celebrar os ofícios religiosos quando os clérigos se recusavam a fazê-lo, por razões canónicas. Enfim,
um conjunto de queixas absolutamente aterrador. E depois há um conjunto de informações que nos deixam absolutamente admirados. E que é este. O Pontífice, Santo Padre, que era nessa altura Inocêncio III, comenta, já quase no final, depois daquele enorme rol de atentados à dignidade eclesiástica, pareces mais um opressor da Igreja do que seu defensor. E se assim continuares, nós retirar-te-emos a nossa confiança. Bom, então, qual era a justificação que era dada para esta atitude de Dom Seixas I? É preciso recordarmos que Portugal só tinha hipótese de continuar a empresa da Reconquista se a Igreja a apoiasse. Quais são os motivos que levam o rei Dom Seixas I a atuar desta maneira para com a Igreja portuguesa? É mais uma vez o texto da bula Sidi Ligenda Attendere de 23 de fevereiro de 1211 que nos dá a resposta. Dom Seixas atuava desta maneira porque achava que a Igreja portuguesa tinha superabundância de bens materiais que o rei necessitava para poder avançar com a Reconquista. E o Santo Padre termina a bula dizendo: bom, assim sendo, e atuando tu desta maneira, acreditamos que não seja tua responsabilidade, mas de alguém que te leva a atuar desta forma. Quem era? O chanceler Dom Julião Paes, que geriu a política, porque era assim uma espécie de primeiro-ministro de Portugal, durante os últimos anos do reinado de Dom Afonso Henriques, durante todo o reinado de Dom Seixas I e durante uma parte do reinado de Dom Afonso II. Portanto, 3 reinados foram geridos por este homem. E porquê que ele era notável? E porquê que ele atuava desta maneira? Parecendo ao Santo Padre, estava a atuar com a perfídia herética que para além de Pirineus existia. Porque Dom Julião Paes, que era proveniente, que era de uma família ilustre ligada ao Cabido de Coimbra, supõe-se que tenha estudado Direito em Bolonha. E, portanto, trouxe da Itália essas ideias que depois pôs em prática em Portugal para executar um plano tremendo, que era o de começar a organizar a administração pública, fazendo com que ela se tornasse forte e poderosa. O rei não se podia afirmar exclusivamente pelas armas. Tinha que ter também uma administração forte e vigorosa, saber o que era seu, saber o que era da nobreza. Não é por acaso que Dom Afonso II logo manda fazer uma coisa que se chama as inquirições. Saber exatamente o que é que pertencia à nobreza, o que é que pertencia ao património real. Isto é uma coisa muito complicada. Bom, portanto, o autor desta política de ataque sistemático à hierarquia da Igreja, que o Santo Padre dizia exalar a perfídia da heresia da Além Pirineus, era inspirada pelo chanceler. E mais, havia um segundo personagem. Uma feiticeira que o rei consultava todos os dias para se orientar. Quando Dom Afonso II sobe ao trono, era este o clima. Era um clima complicado, era difícil, não é? E, portanto, o plano régio foi manter as coisas de uma forma, digamos, muito suave, sem grandes atritos, para que os primeiros tempos do governo de Dom Afonso II corressem bem. E correram, efetivamente. Mas logo em 1217, portanto, logo depois do primeiro capítulo da Porciúncula, chegam a Portugal os primeiros franciscanos. Sabe-se assim neste clima de tentar manter alguma tranquilidade. Chegam os primeiros franciscanos. E a recepção aos primeiros franciscanos, portanto, vivendo ainda São Francisco, como se sabe, a recepção em Portugal não foi tão extraordinária como nós poderíamos imaginar. E sabem porquê? Por 2 razões. Primeiro,
porque eles não falavam senão italiano. E as pessoas assustaram-se, não percebiam o que é que eles diziam. Segundo, porque se vestiam muito mal. Muito mal. Ou seja, tinham muito mau aspecto. Então, a maioria da população, pensando que eles eram hereges, afastava-se deles. Exceto uma mulher que teve conhecimento das grandes dificuldades que este grupo de franciscanos estava a passar e, 5 de mato, como uma mãe, os recebeu. Foi a Rainha Dona Urraca. Conseguindo do seu marido, o rei Dom Afonso II, 2 lugares para que os franciscanos se instalassem. Um em Guimarães e outro em Lisboa. Passaram 2 anos, 1219, regressam de novo a Portugal os franciscanos. Desta vez sabiam uma outra língua, sabiam falar árabe, porque o plano era para ir para o Norte de África, fazer missionação. E então aí há 2 mulheres da família real que os apoiam de uma forma incondicional. Uma é, mais uma vez, a Rainha Dona Urraca. Outra é uma irmã do rei Afonso II, que se chamou Dona Sancha, e que os recebeu muito bem em Alenquer, vestiu-os com vestuário secular, para que eles depois de Alenquer pudessem ir até Sevilha e de Sevilha seguir para o Norte de África. Há, como se viu, uma grande empatia por parte da família real, em particular das mulheres da família real, pela vinda, pela chegada destes homens. Porquê é que eles são tão bem recebidos pela família real? Porque era uma forma de arranjar quem criticasse o tal soberbo clero. Ou seja, a família real apoiando esta nova religião, como se dizia, que vinha da além Pirineus, que criticava, embora sempre mantendo-se obediente, humilde e obediente às regras da Igreja, ela criticava subtilmente essa Igreja superabundante. Então, em Coimbra, cria-se uma grande empatia. Eles foram sempre recebidos em Coimbra, pela Rainha Dona Urraca. E, logo nesse momento, a Rainha pede que lhe seja dada a indicação, que seja feita uma previsão do momento em que ela há de morrer. Eu devo aqui, como parênteses, esclarecer que quer o rei, quer a rainha, viviam amargurados com a ideia de desaparecerem muito cedo. O que realmente veio suceder. Dom Afonso II morreu com 37 anos, Dona Urraca morreu com 33, deixando todos os filhos órfãos menores. Todos menores. O que causou problemas enormes no reino. Então, a rainha pediu-lhes que antecipassem a data da sua morte, que fizessem uma previsão da sua morte. E os frades franciscanos deram como indicação o ano 1820, ou seja, exatamente no ano seguinte. Os franciscanos partiram para Sevilha e dali para Marrocos. Aí foram martirizados. E daí vieram os seus despojos, os seus restos mortais, por intermédio de um membro da família real portuguesa, Dom Pedro, um dos irmãos de Dom Afonso II. E vieram para Coimbra, onde ainda se acham depositados no mosteiro de Santa Cruz. E foi também em Santa Cruz que o confessor da rainha teve conhecimento da morte precoce da soberana. Portanto, há todo um conjunto de coincidências que causam grande emotividade na cidade de Coimbra. E só isso é que vai explicar uma estranha e insólita devoção que existiu na cidade até ao século XIX. A chamada procissão dos muros. O que era a procissão dos muros? Devo dizer-vos que ela foi proibida no princípio do século XIX, porque era alvo de chacota dos estudantes e mesmo de uma parte da população de Coimbra. Embora a confraria dos penitentes, os irmãos penitentes, tivesse sido criada nos meados do século XVIII, e os mártires de Marrocos, juntamente com São Teotónio e a Rainha Santa, fossem considerados os protetores da cidade de Coimbra. Bom, o que era a procissão dos muros? Como o nome indica, era justamente uma procissão de penitentes, só homens, que no dia 16 de janeiro
data da morte dos franciscanos em Marrocos, se apresentavam no convento de São Francisco da Ponte, portanto é um convento que fica do lado de lá, já do lado de Santa Clara, portanto na margem esquerda do Mondego, e repito, a 16 de janeiro, fazendo uma procissão de penitência, praticamente despidos. Ou seja, despiam-se no convento de São Francisco da Ponte e dirigiam-se para o mosteiro de Santa Cruz. Porquê esta procissão insólita, que a maioria da população não percebia, e muito menos os estudantes? Faziam que era o alvo de chacota. Bom, ela foi feita a partir do século XV, em cumprimento de um voto feito pelos lavradores da margem esquerda do Mondego, que, cometidos pela peste, prometeram aos mártires de, no seu dia, no 16 de janeiro, fazerem aquela procissão de penitência. Bom, isto tem a ver justamente com a concepção de penitente que é trazida por São Francisco no século XIII. São várias as vezes que Tomás de Celano refere e menciona o facto de São Francisco tirar o hábito. Encontrava um pobre, não o devia ao meio, como fez São Martinho de Tours. Tirava todo o seu vestuário, ficava só com o indispensável e entregava o pobre hábito já arrebentado, roto, a quem ele encontrasse pelo caminho, independentemente do frio que pudesse fazer. Os pauperes Christi é uma das marcas, é um dos cunhos mais visíveis dessa aproximação dos crentes com o próprio Cristo sofredor, que aliás depois se patenteia de uma forma absolutamente extraordinária com a estigmatização do santo ocorrida 2 anos antes da sua morte, no Verna. É esta novidade que vem para o mundo ocidental com os franciscanos, que chamava a atenção para uma nova forma de fazer caridade, que leva inclusivamente a aproximá-los de uma forma admirável dos doentes. E dentre esses doentes, os piores de todos, os leprosos. Então, a maior parte das pessoas que conhece a lenda Perugina, Perugia fica muito perto de Assis, foram 2 cidades que se gladiaram amplamente ao longo da Idade Média. Essa história conta que São Francisco tinha uma enorme repulsa pelos leprosos, se aproximou deles de uma forma admirável, de tal forma que ultrapassou essa repulsa, conseguindo até compartilhar uma refeição com eles. Ou seja, a prática das obras de misericórdia que São Francisco, de uma forma absolutamente admirável, implementou. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar de pousada aos peregrinos, visitar os presos, assistir aos enfermos e enterrar os mortos. Por isso, os leprosos tiveram um novo nome. Eles passaram a designar-se os irmãos cristãos. E as leprosarias passaram a chamar-se a partir de então cristandades ou cristiandades. Por isso, a partir de São Francisco, se vão implementar as chamadas caridades ou confrarias, para criar laços de solidariedade, embora artificiais, entre aqueles artesãos que estavam desgarrados, que tinham emigrado para a cidade, que estavam sozinhos e abandonados. E os laços de solidariedade criavam-se não só através da mesma profissão, mas também com a partilha de uma refeição comum que anualmente se fazia. Podemos dizer que a imitação de Cristo, a humildade, a obediência e, sobretudo, uma nova forma de fazer e praticar a caridade puseram um acento tónico nesta Europa mais ou menos desnorteada, preocupada demasiado com os bens temporais. E como São Francisco promoveu muito o evangelismo, ou
seja, o recurso ao primitivo, à letra do Evangelho, que aliás ele defendeu que se devia ler em língua vernácula para que toda a gente pudesse entender. Eu termino esta minha intervenção usando um texto que São Francisco usou muitas vezes. É um texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que define assim a caridade. São Paulo define a caridade desta maneira. A caridade é paciente. A caridade é benigna, não é invejosa, não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente, não procura o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Obrigada.